Só avisar o grupo, eu tenho estudo 8, então 7h30 já que eu encerro, aí eu vou ter que fechar para abrir a outra plataforma, tá? Deles lá. É um estudo que a AG precisou de mim. Aí eu vou estar lá com eles. Vamos lá, então, elevar os nossos pensamentos. Fazer a nossa conexão divina, facilitar aos nossos guias protetores, aos nossos irmãos trabalhadores da Fraternidade Espírita Novo Horizonte, que achem conexão benéfica em nós, para que flua a mensagem de Jesus e ela nos alcance os corações dessa necessidade que flui da nossa vivência atual, mas que se embasa numa transformação que todos nós buscamos de um homem velho que nos lança ainda aos mecanismos repetitivos daquele que fomos e que nos prejudicou em sua caminhada, mas que serve hoje de parâmetro para alçar um voo diferente, um voo que nós todos buscamos, que é em direção a Deus e à vontade divina, e, se possível, fazendo parte da sua misericórdia, servindo. E é nesse intuito que nós buscamos na palavra de Jesus a diretriz, o discernimento, o alento, o entendimento, para que possamos nos tornar fortes, perseverantes, ricos em amor e compaixão, o que tanto carece esse mundo, mas que seja com discernimento, com olhos que vejam realmente, ouvidos que ouçam realmente, mas principalmente corações abertos para esse abraço fraterno que os nossos irmãos precisam e nós também, para essa disposição de auxiliar estendendo as mãos, mas levando a energia da nossa intimidade a envolver e a facilitar a mentalidade positiva, é essa que faz os espíritos e as pessoas se voltarem a Deus. Sejamos instrumentos, facilitadores desse movimento. O despertamento para as grandiosidades da alma, para a dignificação do processo moral, para a valorização da caridade e do amor. Esses elementos presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, elevarão nossa alma a Deus. Nos conduzirão ao abraço fraterno desse Pai misericordioso que vela por nós, mas que promulga o nosso protagonismo de evolução, mas nos aguarda, como aquele pai que espera o movimento do filho na direção desse ósculo da alma, que é a passagem do filho pródigo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado aos teus trabalhadores que se vinculam a nós e que não desistem e que estão conosco sempre, no nosso processo individual, familiar, no nosso processo vinculado à fraternidade, mas principalmente na dimensão do Evangelho que trazemos aos nossos corações e que tentamos vivificar na nossa personalidade. Que assim seja. Sim, sim. Hoje o estudo podia ficar só na oração, né, Jaque? Desculpa, gente. Ai, meu Deus. De vez em quando tem umas, né, que assim, até surpreende a gente. Ai, vamos lá. Não, Marcelo. Oi. Aí eu fico achando que você está lendo o João aí para nós e eu não estou olhando. Eu estou na oração ainda, né, Cida? É. Oh, meu Deus. Mas tá bom. Mas é bom, viu, Marcelo? É bom. Eu estou brincando. É muito Não, bom. de vez em quando vem uns presentes pra gente mesmo, né, Jaque? Assim também? Parece, né? Assim a gente. Isso aqui a gente está precisando de ouvir mais, sabe, Marcelo? Verdade. Ai, gente, mas é bom, viu? É bom. Eu compartilhar essa tela aqui pra gente.
Gente, vamos dar uma revisãozinha. Nós já entramos em João 10, hein? Olha só que bacana. João 10 é bem desafiador, é um outro contexto, tem ligação, né, com a cura lá do cego de nascença. Hoje nós vamos fazer uns elozinhos aqui, mas olha só, vamos fazer uma revisão. A gente está lá, acho que João, deixa eu ver aqui, a gente já está no 18. Mas vamos dar uma revisãozinha rápida aqui, que nós acho que foi muito rápido com ele semana passada, né? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, ou a porta do aprisco, depende da tradução aí, das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, que conhece a sua voz. Mas de modo nenhum, ou algum, né, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele dizia. A gente entende aqui que aquele que entra pelas vias naturais dentro do ser, que é a própria consciência, né, que está falando aqui dessa consciência, é aquele que entra pela porta. E as ovelhas reconhecem. As ovelhas somos nós, né, gente? A gente já entendeu isso aqui. Mas por que nós reconhecemos este que entra pela porta? Porque existe um Cristo interno, um Deus interno dentro de nós, e ele reconhece o outro Cristo. É aquele que veio trazer, vamos colocar o termo salvação. É aquele que veio trazer as diretivas de evolução moral de cada um de nós que nós tanto buscamos. Mas existe aquele outro que entra por outras entradas. E uma dessas entradas são as vivências passadas, é o eu antigo, é o homem velho. Esse é salteador. Ele vem nos roubar a chance de alcançar a felicidade plena. E é interessante que a nossa intimidade reconhece a voz de Jesus. Nem é de Jesus, reconhece a voz do Cristo. Por que do Cristo? Porque existe um Cristo interno, uma chama divina, uma lasca de luz dentro de nós. E ela reconhece a chama divina que vem de Jesus. Então, a centelha divina que tem dentro de nós, ela reconhece essa chama divina. E é essa que nós não afeiçoamos. Porque é essa que nos traz de volta ao abraço fraterno do Pai, na passagem do Filho Pródigo, se a gente for lembrar dela aqui. E é muito interessante que ele fala aqui, ele vai falar aqui, não sei se é agora que ele fala, de que tem um porteiro, né, um homem responsável por manter. Lá na 7, deixa eu pegar a 7 aqui para a gente, ele traz para a gente o seguinte, é porque ele explica depois, tá, gente? Nós vamos comentar mais o que ele disse ali, mais à frente. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores. A gente tem que tomar cuidado com essa frase, tá? Mas as ovelhas não os ouviram. Nós vamos explicar essa frase, ela é desafiadora. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas aí, quando você fala todos, aí você começa a colocar João Batista, você começa a colocar Moisés e os profetas. Não é isso. Nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. É interessante a necessidade da gente entender, e ele estava falando ao povo judeu, né? Então tinha um motivo de trazer isso ao povo judeu. Agora, por que ele estava trazendo isso ao povo judeu? Por que Jesus trouxe essa palavra, o conjunto todo do evangelho, para o povo judeu dessa época? A gente fala assim das religiões, né? Mas existiam muitas religiões naquela época que eram politeístas, mas na sua essência eles já cultuavam o Deus criador, o Deus absoluto. Apesar de para o povo divulgar vários deuses, internamente eles já pensavam nessa questão do Deus único. Uma das razões que a gente pode achar, porque não se esqueçam que Jesus buscava uma estratégia de estender o evangelho ao mundo e às gerações vindouras. Então,
esse grupo de estudiosos, que são os judeus, eles costumavam passar de geração em geração pelas escrituras. Então, pode ser esse o motivo, né? Mas a gente vai falar do significado dessas questões daqui a pouco. E aí nós vamos para 11. Deixa eu pegar 11 aqui. Isso aqui nós vimos semana passada, tá, gente? Estou revisando, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida às ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Pois, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Se a gente voltar, tá, vamos fazer só uma revisãozinha rápida, então, entendendo isso aqui. Então, já falamos aqui da questão da porta, Jesus está falando que ele é a porta, e a gente sabe que é a entrada e a saída natural, é a porta. Então, aquele que vem pelas vias. Então, a gente pode agregar essa porta à nossa própria consciência. Aquele que entra pela nossa própria consciência e pelo crivo da nossa própria consciência. Aquele que vem do nosso passado, que é o homem velho, muitas vezes ele não passa pela nossa consciência, ele vem pelo instinto. Ele vem pelo automatismo. Então, esse que vem pelo automatismo, esse que representa o Marcelo antigo, ele muitas vezes tira a chance do Marcelo de construir a sua própria felicidade. Então, esse que eu não devo ouvir mais. Mas não é ignorá-lo, gente. Não adianta ignorar o que nós somos hoje e que vem desse nosso passado, e vem de vidas pregressas. O que nós precisamos é passá-lo por um processo de inteligência que se chama evangelização, que é entender, respeitar e transformá-lo, e trazer perspectivas novas através dessa diretriz magnífica que é o Evangelho de Jesus. Então, é conversar com o homem velho, é entendê-lo, e nesse entendimento que a gente adquire, nós fazemos uma nova proposta para isso. E isso é no nosso cotidiano, é quando eu tenho raiva, é quando eu estou ansioso, é quando eu estou impaciente, é quando eu estou frustrado. É conversar com a frustração, com a impaciência, e convencê-la a ter mais paciência, ter mais resignação. Mas são palavras inteligentes. É um diálogo inteligente. Não pode ser um diálogo superficial, porque você está falando com a sua essência ali, o que você construiu, não. É menos que a essência, desculpa. Você está falando com o ser que existe dentro de você, que fala sobre sua personalidade. Então, você precisa ser convincente. Aí você precisa... O que é convincente? Aquilo que passou pelo seu estado de acreditação. Eu confio nisso. Eu entendi isso. E é isso que eu vou pregar para as minhas dificuldades interiores. Então, tem que passar pelo entendimento. Não adianta ser uma coisa decorada, não adianta ser um modelo que você pegou simplesmente por ele existir. Então, essa é a proposta que Jesus está falando aqui para os judeus, e eles custam a entender. É aquilo que chega até nós, mas que tem reflexo no Cristo interior, no Deus interno de cada um, e que nós reconhecemos. E é aquilo que vai perdurar nos nossos estados evolutivos posteriores. E aqui, quando ele fala para a gente, lá no 11, já pulando para o 11, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, isso aqui nem precisa falar, né? Porque a gente já lembra que Jesus deu sua vida terrena, se a gente for, a grosso modo, tratar isso aqui, Jesus deu a sua vida terrena por nós, para o nosso ensinamento. Mas essa vida que ele dá para a gente é o seu aprendizado também. Porque nós temos dificuldade em achar a nossa referência em Deus, porque nós entendemos pouco de Deus. Mas nós temos um representante, um irmão maior, aquele que já foi à nossa frente, que nos traz referências que nós conseguimos entender, deglutir e caminhar para elas.
Então, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. E ele traz isso para a gente. E ele fala aqui na 11, né? Eu sou bom pastor, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, nós não pertencemos ao homem velho, porque ele não está garantido no nosso futuro, graças a Deus, né, gente? E aí, quando vem a dificuldade, o que ele faz? Ele abandona, porque ele não é fiel. Então, o que acontece? Nós dispersamos. Como é que nós dispersamos? No mundo, pelo materialismo, e facilmente nós nos dispersamos. Outras coisas nos chamam a atenção. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Ele foge, ele deixa a gente à mercê da dificuldade. Olha que interessante. Quando nós construímos as nossas próprias dificuldades, e nós vamos construindo, e ela culmina num momento onde ela tem uma ênfase maior, um resultado maior, os nossos defeitos não servem para nada, eles fogem do contexto. Vocês já repararam? Quando a gente está construindo algo ruim, por exemplo, uma relação ruim, quando ela culmina, esses elementos que nos fizeram construir não conseguem nos ajudar, principalmente porque não sabem fazer isso. Então, eles abandonam. Agora, o pastor, não. Nas construções, esse nível de conhecimento, esse nível de vínculo com a espiritualidade, ele nos auxilia nas dificuldades. E assim como o Pai me conhece a mim, que é o 15, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus, é a ponte que nos liga ao entendimento do nosso Pai, que é complexo para o nosso estágio evolutivo. Mas ele tem um conhecimento maior, ele nos auxilia a entender. Ainda tem outras ovelhas, aí a questão dos outros apriscos, né, que a gente sabe que o Cristo não é Cristo só aqui da terra, tem os outros apriscos. Eles ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um só pastor. Olha que coisa interessante, Jesus querendo ajuntar todos sob sua responsabilidade. Por isso, e aí a gente já começa a falar sobre por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Essa parte aqui é desafiadora. Jesus, que vida é essa que Jesus dá para a gente? Ele dá e tira, né? Deixa eu ver aqui uma outra interpretação, tá? Por isso o Pai me ama, uma tradução, desculpa. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Aí a gente começa ao 18, que é o de hoje. A gente não evoluiu muito nisso aqui, não. Jesus é o nosso pastor, nos conduz com cuidado e intimidade. Isso é interessante trazer. Ele nos trata com cuidado e intimidade. A intimidade é importante, porque traz o conhecimento de quem somos. E a intimidade também traz o nosso conhecimento de quem ele é, através do Cristo interno. Jesus propõe essa comunhão, essa intimidade. Assim como ele conhece Deus e Deus nos conhece, assim ele nos conhece e quer que nós conheçamos ele. Só que nós estamos no processo de conhecer Jesus, gente. A gente não conhece ele tão intimamente. A gente está começando a conhecê-lo, mas ele nos conhece. E esse conhecer a gente chama de intimidade recíproca. É o rapó, para quem conhece aquele abraço, né, que é completo. Jesus fala desse ladrão também, que não são seres, mas são as nossas próprias características negativas. Mas a base desse problema nosso, dessas características negativas, a gente já sabe, é originada no orgulho e no egoísmo, que é o apego à materialidade. Ele fala do mercenário, e aí o mercenário é traduzido como trabalhador assalariado, aquele que trabalha por uma devolutiva, pelo salário. Mercenário é isso. Então, a gente entender que o nosso trabalho com Jesus, ele é um trabalho não assalariado, ele é um trabalho voluntário. Então, se existe algum salário, ele é interno. Ele é um diálogo interno. Mas esse assalariado aqui, nessa adesão, é a adesão da causa, que a gente chama de fé. Por isso que o lobo lá não se arrisca pelas ovelhas.
quando vem um lobo, ele não enfrenta, mas foge, deixa as ovelhas, essa dispersão que a gente falou lá atrás. Nessa análise... Oi? E veio aqui esse assalariado também, como aquele que quer em troca, né? Que a gente quer alguma coisa em volta, né? Quando você dá alguma coisa, aquele que quer assalariado, aquele que quer o retorno daquilo que ele dá. Isso mesmo, Jaque. E esse acordo íntimo que nós fazemos com Cristo é de pertencimento, é de apropriação. A causa dele vira nossa. Por isso que nós esse assalariado aqui não nos cabe. Nós fazemos parte do movimento. E olha que interessante, é isso mesmo. Nessa análise, o mercenário também pode ser trazido como a religião que busca o aspecto lucrativo. E esse aí, tanto por parte da religião, quanto por parte de nós, que é isso que a Jaque disse, essa troca. A vida tem que ser boa para mim, eu não posso adoecer, essas coisas todas. Tá? O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A gente sabe. Marcelo, até aquela coisa mais minuciosa, por exemplo, religiosa, eu faço isso aqui e vou ter o reino dos céus. Essas trocas. Qualquer tipo de troca. O amor, ele não tem troca. Ele é dar e pronto, né? Assim, é o ato de dar, né? É o verdadeiro voluntariado, né? E é o verdadeiro pertencimento. Eu acho que são duas palavras, Jacques, que definem isso. O voluntariado e o pertencimento. A gente se sente dono da causa, parte da causa. E aí está muito ligado à questão da fé, da crença e da fé. Aquele que só acredita e aquele que dá fé, que é aquele que pertence. Né? Oi, Beth. Tá bom, querido. Também a gente pode entender, né, que é como o Jacques falou, esse mercenário pode ser aquele também que aparenta generosidade, mas que ele só pensa tão somente em tirar proveito das situações. Então, a gente pode colocar também aí como se fossem os mistificadores, que eles pululam em todas as áreas, né, da atividade humana, inclusive dentro das religiões, que foi o que você falou a semana passada, e eu fiquei pensando nisso. Né? São aqueles que vendem ilusões, e são aqueles que enganam no afã de tirarem proveito da situação. Esse aí é o mercenário. Nossa, Beth, e tem muito a ver isso que você falou, os nossos mercenários internos, que são os nossos automatismos que a gente já viveu em outras religiões, que nós tentamos trazer, às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, para a religião espírita. E aí a religião espírita vira aquela miscelânea, aquela mistura. Porque muito do nosso eu antigo, que vivenciou dogmatismos, que vivenciou cultos, idolatrias, às vezes até a imagem e outras coisas também, a gente traz isso dentro de nós. Isso é ruim, isso é bom. Não, isso não é ruim, mas isso nos impede de alçar um voo mais livre no entendimento de Deus e no entendimento da mensagem de Jesus. Então, assim, isso mesmo que você disse. Mas, às vezes, o mercenário está dentro da gente. Está disfarçado. Exatamente. Né? E nos impede de sermos verdadeiramente evangelho, cristão, espírita. Eu olho muito para mim nisso. Eu estou falando para mim, tá, gente? Muito para mim nisso. Quer completar, Beth? Não, era só para dizer mesmo que a gente tem que contextualizar e trazer para dentro de nós mesmos. Né? Por isso que lá atrás, que você fala, quando aparecem os lobos, o mercenário ele foge, porque ele não tem compromisso nenhum. Né? E o lobo, a gente também pode considerar que os lobos são os espíritos que são perversos, altamente intelectualizados e que tentam nos influenciar negativamente. Então, se nós não conseguimos vigiar e orar, nós também estamos sempre à mercê dos lobos. Sim. Então, você observa que tudo vem ao encontro
da autorreforma. Nós precisamos nos reformar, nós precisamos nos melhorar para nos livrarmos de lobos, de mercenários e, de uma vez por todas, endireitarmos o nosso caminho rumo à luz, que é a senda que Jesus apresentou para nós, não é isso? Sim, sim, corretíssimo. Vamos inverter então, Beth, já aproveitando essa fala sua, que foi muito legal, a gente pode fazer uma inversão aí. Já pegando aquela frase, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se a gente for lá no grego buscar a tradução de vida, é às vezes traduzida como alma como vida, que vem do verbo titemi, tá? Que quer dizer colocar, aplicar, que quer dizer dar também. Então a melhor tradução poderia ser assim, o bom pastor aplica sua psique, quer dizer, seu modo de pensar, a favor das ovelhas. Só que, se a gente for traduzir dessa forma, fica difícil compreender. Então, se a gente traz isso para o dia de hoje, a gente consegue entender, aí a gente começa a falar do inverso, disso que a gente falou até agora, o bom evangelizador é aquele que consegue aplicar o melhor da sua psique em favor do entendimento do próximo, daquele que estejam dispostos a se espiritualizarem. Olha que coisa interessante. Então, esse é que é dar a vida. E é muito interessante a gente tomar cuidado com algumas coisas que têm a ver com isso aqui. E dar esse melhor. Porque quando a gente fala em fazer caridade, a caridade, ao contrário, fala muito para a gente que quem tem condições de fazer por si mesmo. Que a gente não pode gerar facilidades artificiais para o nosso próximo. Nós não podemos criar muletas, oferecer essas muletas que roubam a capacidade do nosso próximo manifestar integralmente a sua força. Isso a gente pode estar fazendo assim sem saber. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão. Então tem a ver com essa frase. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. Eu já vou encerrando para passar para a Jaque com essa frase. Vamos trazer alguns exemplos. Uma pessoa pede oração para a gente. Claro que a pessoa deposita confiança em nós para pedir para a gente fazer essa oração. Tudo bem, nós podemos orar por ela, mas ela também deve orar. Nós não podemos isentá-la de aprender a orar. A gente não pode, não se pode passar adiante a responsabilidade sobre si mesmo que a pessoa tem. Nós não podemos terceirizar uma oração, gente. É complexo isso. Falar pelo outro, nós não sabemos a intimidade, nós não temos a vivência que a pessoa tem. A gente pode orar, mas ela ora junto com a gente, até que ela seja conduzida a aprender a conversar com Deus. Esse é o verdadeiro caminho. Também é muito comum que a gente faça, principalmente no papel dos nossos filhos, que a gente faça por nossos filhos o que eles têm condição de fazer por si mesmo. A gente oferece facilidades aos nossos filhos. E depois nós queixamos que eles não sabem fazer nada sozinhos. Isso é caridade? Não, isso é o contrário da caridade. A caridade é ensinar os nossos filhos desde pequeninos, através do trabalho, eles fazerem as coisas por eles mesmos, porque quem planta, colhe. Então, essa frase, que assim, eu sou um bom pastor, e um bom pastor dá vida às ovelhas, é fazer da melhor forma, da forma correta, e a gente não errar tanto naquilo que é mais essencial para a gente. Eu dou a minha vida, e aí terminando já, viu, Jaque? Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Essa afirmação parece não fazer sentido. Mas o bom evangelizador, gente, eu estou falando de cada um de nós, tá? Não é só aquele que vai para a evangelização, não. Evangelizador somos todos nós através dos nossos exemplos. O bom evangelizador aplica os melhores recursos da sua psique, do seu modo de ser, em favor do entendimento do próximo. E esses recursos tornam ele, quer dizer, retornam para nós. Eles não se perdem, eles se expandem. Porque o outro reflete. O bem é muito bem entendido pelo outro. E é por isso que a gente fala, é dando que recebemos. É os ensinamentos que aprendemos. Numa análise mais profunda, o Cristo coloca sua vida ou sua alma em todos os seres, pois o Cristo é a manifestação de Deus no mundo sensível, tem que ser sensível. E Deus está em tudo e em todos. Então, Cristo é a manifestação também do Cristo que existe em nós. E quando as criaturas de Deus, após bilhões de anos de evolução, desenvolvem o seu Cristo interno, acontece a conexão ou a reconexão com o Cristo cósmico, com a manifestação de Deus no universo.
Esse é um simbolismo da cura, que mesmo lá da cura do cego de nascença que a gente viu, com a saliva e o pó da terra. Jesus, que representa o Cristo, a manifestação de Deus no mundo sensível, misturou a sua saliva, quer dizer, a sua substância essencial, ao pó da terra, que quer dizer ao processo reencarnatório, evolutivo, a oportunidade de crescer nossa, e untou os olhos do cego. E aí, essa simbologia é que sustenta toda essa diretriz maior que a gente tem que perceber do Evangelho. Desculpa, Jaque, passei 2 minutos, mas só para Não, tem fechar. problema. Eu quero fazer, antes de você ir, uma observação em relação a isso, assim. Eu estou com essa questão aqui até agora, assim, forte na mente, quando Jesus fala assim, eu entrego a minha vida, né? Ele entrega a minha vida, ele coloca, ele é o nosso exemplo, né? Então, é o caminho, ele mostra para a gente o caminho. E aí, essa questão do assalariado, do mercenário aqui, me chamou muita atenção, porque em todas as relações que a gente tem, todo conflito que a gente tem, se a gente observar qualquer conflito que a gente tenha com qualquer pessoa, de qualquer natureza, a gente deixa a mercê aqui dos mercenários. Porque a gente sempre coloca no retorno. Você passa a se defender numa questão, aí onde que a gente chama o ego, né? Você começa a se defender num conflito. Fulano está errado nisso, ciclano está errado naquilo. Ciclano não pensou em mim, fulano não fez isso. Então, nessas relações, a gente vai vendo o tanto que a gente vai buscando o retorno do outro. A gente analisa sempre a postura dos outros de acordo com aquilo que a gente espera que faça por nós. E eu acho que é isso que Jesus está falando aqui quando ele fala, eu entrego a minha vida. Então, assim, a gente não tem que pensar em nós mesmos, né? Você tem que entregar a sua vida ao amor, Sim. né? Você tem que entregar completamente, né? E isso aí ele dá uma dica para a gente, ele observa, trata o seu assalariado, né? Observa o que está acontecendo nesse retorno, né? Uhum. Isso mesmo, Jaque. Marcelo, Oi. semana que você volta nesse 18 dele melhor? Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu pai. Olha, ninguém tira o que o Cristo tem e ninguém tira o que nós já temos até na feição do Cristo interno. Como se diz, é aquisição espiritual. É aquisição espiritual. E olha, é isso que a Jaque disse. Eu espontaneamente dou, porque eu sei que é a melhor coisa que eu faço com aquilo que eu tenho de aquisição moral. Eu espontaneamente, sem esperar nada, em troca também. E tenho autoridade, porque eu sou para entregar. Eu tenho autoridade para ser e para entregar o que eu tenho melhor de mim, através do exemplo. E também para reavê-la. Deixa eu ver a tradução aqui no outro. Ninguém me tira de mim, mas eu te dou de mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento. Isso aí que a gente viria semana que vem. Essa questão do tomar. A questão da psique. A questão também tem a ver com essa questão da facilidade que eu falei para vocês, dessa questão da oração, que a gente faz oração, mas essa afirmação, que parece não fazer sentido, mas é porque a gente aplica o melhor de nós em favor do entendimento do próximo. E esse recurso retorna a nós. Então, quando você faz o bem, eu estou adiantando a semana que vem, viu, Lulu? Isso retorna para você. Isso retorna. Porque esse é um mandato que a gente recebe da lei divina. Aquilo que eu dou, eu também recebo. Nesse contexto aqui, tá? Eu tenho uma devolução. Quando eu ajudo, quando eu ajudo, eu sou ajudado. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que a Jaque falou aquele negócio, quando a gente fala de espontaneamente e de não querer nada em troca, a gente não precisa, porque a lógica já nos devolve pela própria vida. Né? É o sentido assim, eu pertenço,
Eu sou, igual o Cristo disse, eu sou. Nós precisamos criar o eu sou nosso. Né? E aí a gente consegue fazer isso também recebendo de Deus, da vida, do mecanismo da vida, né? Quando a gente fala de Deus, do mecanismo da vida, aquilo que a gente faz de bem e lança para o mundo. Né? Não precisa de dar um de Deus. Né? O problema nosso é esse, a gente dá um de Deus. Com a gente próprio. Não é? Respondeu, Lulu? Sim, respondeu. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigada. Já que está contigo. Onde que você parou? Onde que vocês pararam? Semana passada. Ah, tá. Ah, não. A gente foi de evangelho. Por isso que a gente foi... Em Jaque. Por isso que a gente conseguiu chegar no 18. A gente foi para o 18. Vou só no João. Então, nós vamos ter uma continuidade, né, gente? Porque a escravidão... Nós estamos no 830. Na pergunta 830.